Oi. Pronto. Então, o tema principal, né, da nossa aula de hoje, né, é a questão dos símbolos, né? A questão dos símbolos religiosos. Dentro de uma cultura onde várias propostas de ensino religioso, onde a gente trata desse contexto base, que seria o símbolo de cada religiosidade. E o que seriam esses símbolos? Né? Esses símbolos, eles são a identidade. Da mesma forma que nós temos as nossas fotografias, que ela nos remete fisicamente quem somos nós, no espaço religioso não é diferente. Nós também temos essa questão das particularidades de cada religião. Então, é justamente sobre esses símbolos que nós iremos estar tratando nesta aula de hoje, símbolos religiosos. E aí a gente pode nos permitir também e entender essas particularidades de cada religião, conhecer outras religiões, porque essa é a proposta da nossa disciplina, conhecer outras religiões e também conhecer até mesmo símbolo da nossa própria religião para aqueles que são adeptos de alguma religião. Então, alguns símbolos que a gente vê a cada dia, né, durante o nosso percurso, em alguma viagem, a gente tem visto alguns símbolos e que esses símbolos, na maioria das vezes, ficam impregnados em nossa mente e bate também a curiosidade. Algumas pessoas que têm esse símbolo, que gostam de usar, mas às vezes não sabem nem o seu real significado. E também, às vezes, não sabem nem a sua crença. Então, é justamente sobre isso que a gente vai tratar nesse contexto do material de hoje. O termo símbolo, né, vem de quê? Vem da origem grega, né, que significa, que no grego é símbolo, né, que designa um tipo de signo e que o significadamente representa algo abstrato por força de convenção, semelhança ou continuidade semântica, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Essa continuidade semântica, que é uma forma paralela de identificar de forma abstrata. Então, você pode criar um desenho, né? Tem até a questão dos avatares, né? Que as pessoas hoje criam, os seus próprios avatares também, né? Para mostrar a sua identidade de forma mais robótica. Mas o que a gente está querendo tratar aqui é a questão do fator abstrato, ou seja, uma figura que não existia e que ela foi criada para representar um tipo de religiosidade. Cada religião tem o seu símbolo principal, tá certo? Que a gente vai estar vendo a partir de agora. E a partir desse símbolo, essas religiões, ao criar o seu símbolo principal, criaram outros símbolos que acreditaram ser importantes, né? Então, Charles Sanders Peirce, ele desenvolveu uma classificação geral dos signos, sendo um signo, ou seja, símbolo, é sempre algo que representa outra coisa. Então, por exemplo, os times de futebol. O time de futebol tem um símbolo específico que quando você vê aquele símbolo, você remete, você lembra do seu time de futebol, por exemplo. Certo? A questão da espiritualidade, ela é mais complexa.
Por que ela é mais complexa, né? A espiritualidade ela é complexa porque ela é uma atribuição de seres, né? De seres invisíveis, certo? O que são seres invisíveis? São seres espirituais. Então, por exemplo, eu não vejo a persona, né? O ser físico de Deus. Eu não tenho como ver a persona, o físico do Buda. Mas eu sei hoje, né? Mas eu sei que existe. Então, as pessoas criaram, né, alguns símbolos para desenvolver, para que as pessoas vissem a forma física desses adventos espirituais. Certo? Nós iniciemos falando do cristianismo, né? Falando aí do cristianismo, nós sabemos que temos uma maioria católica no nosso país, mas nem sempre o Brasil ele foi um país católico. Se tinha uma religião, né, que era a religião típica dos nativos, as religiões típicas dos nativos, as crenças indígenas, e aí a gente tem essa noção, né, tem essa base, né, essa estrutura já formalizada no Brasil, e a partir da colonização aqui nas Américas, né, aqui na América do Sul, sobretudo com o descobrimento, o dito descobrimento do Brasil, foi introduzido de forma, na maioria das vezes, obrigatória, foi introduzido o cristianismo no Brasil. Trazido pelos portugueses, né, e por outras denominações de outros países que mais tarde vieram e se situaram aqui no Brasil. Então, o primeiro símbolo, né, ou os primeiros símbolos que a gente vai tratar é a questão dos símbolos do cristianismo. Dentre os vários símbolos do cristianismo, o principal é a cruz. Cristo, cuja palavra significa pessoa sagrada, morreu pregado numa cruz, a fim de livrar a humanidade do pecado. E aí, o principal símbolo, né, como nós vimos aqui, o principal símbolo do cristianismo é a cruz. E que alguns chamam de crucifixo. Então, você vai numa igreja católica, né, ou em algumas igrejas que não são católicas, mas que também defendem essa questão do símbolo do cristianismo, e tem lá a representação da cruz ou do crucifixo. Tá certo? Há várias formas de cruzes, né? A cruz latina, todavia representa a cruz em que Cristo ele foi crucificado. E aí nós temos outras expressões muito ricas dentro dessas particularidades, né? No que diz respeito aos símbolos cristãos, né? A cruz latina, o peixe, a pomba, o alfa e o ômega, né? O H, o I, HS, né? São siglas também que representam o símbolo do cristianismo, o próprio cordeiro, né? E a cruz de São Pedro, né? Não são essas, né? Só que existe, temos aí a questão do pelicano, temos também a chave cruzada, temos o PX, tem o texto de Nossa Senhora, né? São símbolos, né? São símbolos que remetem à religiosidade, sobretudo, do cristianismo, tá certo? Quem quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá certo? Seguindo, né, porque aí nós escolhemos algumas religiões que nós iremos tratar
seguindo esse preceito aí, João Vitor, nós temos aí como segundo tópico o budismo, certo? E o intuito das nossas aulas de ensino religioso é tratar de uma forma geral, tá certo, Suzane? De uma forma geral das religiões. Não é fazer propaganda para que vocês sigam, tá certo? Mas vocês fiquem certo de que nós estamos aqui para aprender e conhecer outras tradições, inclusive essa é conhecer sobre os símbolos. O segundo tópico nosso é o budismo, né? E aí, sobre a criação do budismo, a gente vai tratar durante o ano sobre isso. Quem estava conosco o ano passado viu alguma coisa sobre isso, não foi, Mona Lisa? Sobre a criação do budismo, sobre outras religiões. Raquel, lembra, né, Raquel, que nós fizemos até um seminário que foi para apresentar religiões para os outros durante a nossa aula virtual. Teve uma semana, né, duas semanas, aliás, de apresentações através de seminário, que era mostrando esses tipos de religiões criadas. Tá certo? Então, Fernanda, o budismo, ele vai, né, que temos aí, a história do budismo é muito grande, né? A história do budismo ela é muito rica, né? Ao longo da história, o budismo ele incorporou muitos símbolos, né? Muitíssimos símbolos, dentro de sua prática, por exemplo, a roda da lei, né? E aí, o que é que significa essa roda da lei? Né? Essa roda da lei, que tem uma questão, né, do sânscrito, que seria uma linguagem, né, uma linguagem da antiga Índia, essa roda da lei, ela procura habituar a pessoa no mais puro possível. Tá certo, Rayane? No mais puro possível. Então, qual o significado disso? É você girar essa roda da vida, podemos dizer assim, até chegar em uma perfeição. Então, corresponde ao ciclo da morte e renascimento ao qual está preso todo o ser até o instante em que alcança a iluminação e se liberta do ciclo. Então, veja como é interessante essa questão da roda da lei, né? A roda da lei. Que tem esse nome aí bem extravagante, que eu vou estar passando para vocês esse material depois. Tá certo? Mas, que é o sânscrito, né? E o interessante, para a gente compreender, é o seguinte, Gabriel, estou chamando pelo nome, viu? Pelo segundo nome. É o seguinte, é que nesse contexto de vida e morte, se entende que, em uma visão do budismo, se entende que nós estamos em busca de uma iluminação, da perfeição, que no cristianismo seria a salvação, né? Seria a salvação eterna, a vida eterna. Na visão budista, a roda da lei, ela é alcançar a liberdade, ela é alcançar o desapego. Então, como é uma vida da maioria do budismo, né? De forma geral, né? Na maioria das vezes não, mas no geral. Eles buscam a simplicidade, a natureza, a paz emocional, né? A calma, a questão da yoga, né? Da concentração, do ambiente aconchegante, né? Na busca de uma liberdade. E aí eles entendem, né? É entendido com essa roda da lei, que nós estamos buscando essa iluminação, certo? Além dessa roda da lei, que é o principal símbolo, além do próprio Buda, né? Do próprio Buda, nós temos aí o elefante, a mandala, o próprio Buda, como já falei, né? A mão, a roda, né? A roda Dharma,
e o pentagrama, a coruja, a borboleta, certo? E também a âncora. Aí a gente pode dizer, são só esses os símbolos que representam a religião do budismo? Não, não são só esses. Mas o importante, o principal, né? Os principais são esses aí. E que a gente, a partir de então, a gente começa a propagar, trabalhando essa questão dos símbolos, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando. Nós temos aí, e aí a gente, essas religiões, como o budismo, o hinduísmo, que é o terceiro tópico agora, são religiões mais voltadas ao Oriente, né? São religiões mais orientais. E tem algumas particularidades, a gente vê em alguns filmes, né? Algumas representações dessas religiões, e aí nós temos a religião do hinduísmo, né? Então, nessa representação que vocês estão vendo aí agora, representa aí, de forma geral, o hinduísmo, a religião do hinduísmo. E quais são os símbolos do hinduísmo? Né? Os símbolos do hinduísmo são vastos, o que torna a religião extremamente rica. Muitos deles são auspiciosos, o que significa que transmitem boa sorte. Então, a religião, né, do hinduísmo é aquela religião também que busca a paz, que busca o conforto e também que transmite a boa sorte, né? Eles fornecem informações sobre o pensamento dos hindus, os quais acreditam na reencarnação, né? Na reencarnação e também no karma. Vamos lá. Algumas religiões, no caso aqui nós estamos falando da religião do hinduísmo, eles acreditam na reencarnação, mas se a gente for estudar sobre reencarnação, a gente não vai só encontrar no hinduísmo essa qualificação de reencarnação, mas a gente vai encontrar outras particularidades também em outras denominações religiosas de reencarnação. Vamos lá. No cristianismo, a gente acredita na vida eterna. Certo? Tá certo, Francos? E a gente, Francine, lá no budismo, a gente acredita que a gente está buscando uma perfeição em viver, né? Em viver, morrer, volta à vida, até nesse círculo a gente encontrar a perfeição. E no hinduísmo, a gente acredita, que é um pensamento dos hindus, é que existem a questão da reencarnação. Então, a pessoa também tem a possibilidade de morrer e reencarnar, renascer em outra pessoa, tá certo? Que é a questão da reencarnação. Acredita também no karma. O que seria um karma? Um karma, nessa visão geral, é que você já vem predestinado a seguir uma regra na sua vida. É um karma. Certo? Você vai nascer, por exemplo, com uma deficiência. Certo? Isso aí já é um karma. Por que essa deficiência você nasceu com ela? Segundo a crença, no geral, do karma, é que você tem você cometeu, vamos dizer, um pecado, sei lá, cometeu alguma coisa em outro momento, cometeu alguma coisa errada em uma outra vida, essa vida agora com uma consequência do erro passado. Certo? Aí a gente pode dizer assim, não, mas o que é que tem a ver karma? Né? Eu não acredito nisso. Gente, nós estamos falando de
religião. Religião é crença. Ou você acredita, ou não acredita. Ou seja, não, você não é obrigado a acreditar numa crença do hinduísmo. A gente está só aqui conhecendo, certo? Tem coisa que eu não acredito. Né? Da mesma forma que tem pessoas que não acreditam também em Jesus, por exemplo, né? Mas parte do princípio de que nós estamos para conhecer. Né? E aí, conhecer e crer, né, é diferente. Você, aliás, conhecer e crer é diferente e seguir também, tá certo? Então, a gente acredita naquilo que a gente quer e a gente segue o que a gente quer. Mas a gente precisa conhecer de forma geral. Ok? Os símbolos, né, do hinduísmo, eles são o An, né, a Trishula, a Sandaka, a Mandala, a Tiaka, né, a Brahma, a Shiva e Vishnu, que são as deusas da religião, as 3 principais deusas da religião, que cada um tem um significado. Né? Um é prosperidade, a questão da prosperidade, a questão do desempenho na vida, a questão da paz espiritual. Então, essas 3 deusas, né, que estão sendo citadas aí para vocês, né, essas 3 deusas aqui, ó, elas e é bem interessante, pessoal, a gente estudar um pouco sobre isso, né? São também religiões extremamente voltadas ao conceito natural do ser, certo? E aí a gente chega ao islamismo. Na religião do islamismo, a gente aborda o principal símbolo do islamismo, que é a Meca. Né? E o que seria a Meca? A Meca é esse símbolo que vocês estão vendo agora, tá certo? Então, todos aqueles seguidores do Islã, né, tem várias horas, aliás, várias horas de oração voltada exclusivamente para a Meca, né, se volta em direção para onde está localizada a Meca, tá certo? E eles fazem várias orações durante o dia, voltada para a Meca, e uma das regras dele é que, se possível, pelo menos uma vez na vida, ele realmente vá de forma física ao encontro da Meca, tá certo? Que eles acreditam, né, que na Meca tem uma mensagem, né? Uma mensagem do seu principal seguidor, Maomé. Tá certo? Entre os símbolos mais representativos da fé islâmica está a lua crescente com a estrela e o Ansar, também conhecido como mãe de Fátima. O verde também é bastante importante para os muçulmanos, pois, segundo o Alcorão, é a cor da roupa de todas as pessoas habitantes do paraíso. Tá certo? E os símbolos são a Ansan, o a mão de Fátima, o Alcorão, o Jufaca, né? E a Cotas, né? E a Cotas. O Alcorão, que é o livro, né? O livro onde eles recitam, né? Recitam as orações, as suas orações islâmicas, né? E também eles têm uma forma de, durante as suas orações, usar o Alcorão como um símbolo, tá certo? Então, professor, bateu uma curiosidade agora para mim saber sobre isso. Perfeito. Se você está com curiosidade sobre um símbolo desse, eu sou de uma religião, mas me bateu curiosidade a saber um pouco do símbolo dessa outra aqui. Ótimo. Pesquisa,
estuda, não deixa passar despercebido. Tá certo? Então, é justamente sobre isso que nós estamos tratando. É você descobrir, né? Ah, mas eu não sou seguidor de nenhuma religião. Perfeito, tranquilo. Você não é obrigado a seguir nenhuma religião. No próximo, nós temos aí o taoísmo. O taoísmo, né, nós temos, aquela religião também, né, são religiões também orientais. Por que orientais? Porque não são do Ocidente, né? Não pertencem a nós ocidentais, mas são mais religiões do Oriente. Mas tem pessoas praticantes do taoísmo no Brasil. Gente, o Brasil, ele é um país laico. Então, é de forma bem clara e precisa que existe todas as religiões praticadas no mundo, existem também no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele em sua extensão, né, é muito grande. E o Brasil, ele foi miscigenado de outras culturas de outros países. Então, aos poucos foi chegando ao Brasil, como no começo da aula eu falei, a partir dos colonizadores, foram sendo introduzidas no Brasil várias outras religiões. Apesar de que no Brasil existirem também as religiões nativas, que são as religiões particulares dos nossos índios que aqui foram encontrados. Eles têm as suas próprias religiões também. Uma religião mais naturalista, voltada para a questão da natureza, né? A questão do Deus Sol, do Deus Lua, né? A Terra, né? Que para eles é essencial, como para nós, né? Que é essencial para a sobrevivência. E eles buscam essas particularidades também de forma bem expressiva na natureza. Tá certo? E o taoísmo, ele vai ter a questão das suas representações, tá certo? Que é a questão, né, aquelas religiões ali voltadas mais para a questão da China, né? Onde acredita na cultura da natureza, né, e a harmonia que resulta no equilíbrio da vida. Então, essa filosofia, né, que remota a partir do século III ou século IV antes de Cristo, né, que teve Léo Tissot, né, como um dos seus precursores, né, os símbolos Yin e o Yang, né, que é aquele símbolo que fica, esse símbolo aqui, ó, que fica mesmo no meio, e o Yang, que é o mais conhecido, né, e é um dos símbolos mais conhecidos e um dos mais fáceis de você, até se você quiser, desenhar, certo? O Yang, ele representa a transição, né, entre o bem e o mal, o certo e o errado, tá certo? E aí o Yang, ele pode ser entendido também não só como o preto e branco, né, mas pode ser uma cor, uma cor diferente da outra para falar da questão do equilíbrio, tá certo? Também nós temos o Yun Shang, né, que são os 8 imortais, o Pin An Unk, né, o bloco, né, e temos também o bloco não trabalhado e também a questão do jade, né? Temos também, ele representa o mundo, sim, representa também que o mundo é cinza, né? Por quê? Porque na variante, né, entre preto e branco, né, ao girar, ele busca também a questão da diversidade em busca de um equilíbrio de perfeição entre um e outro, para dizer que você pode ser igual ao outro também. Da mesma forma que que a religião do taoísmo, ele mostra a questão do conceito diferente da pessoa, ele também mostra a questão do equilíbrio. Em mesmo, por exemplo,
o fogo e a água, o equilíbrio entre elas, né? Mas, da mesma forma que o fogo ele é importante, a água também é, tá certo? Então, gente, foi sobre isso, a aula trata dessa questão, da questão da religiosidade, dos símbolos religiosos, tá certo? É justamente sobre isso que nós queremos abordar nessa aula de hoje, sobre os símbolos religiosos. Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição, tá certo? Então, sobre os símbolos religiosos, nós hoje abordamos essas cinco religiões. Existem outras, com certeza, que nós iremos abordar nas próximas aulas. E qualquer coisa, eu estou aí à disposição para discutir, para conversar, para correlacionar o conhecimento e também aprender com vocês também. Outros símbolos são importantes, outras religiões também, que é importante a gente conhecer, tá certo?